Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade a essa série de estudos bíblicos. E hoje nós vamos estar passando a lição de número 5, fé, arrependimento e confissão. Mas primeiro vou deixar que os nossos auxiliares aqui se apresentem. Vocês já os conhecem. Oi, pessoal, me chamo Kelly. Eduardo. E ali Vicente. está o Vicente. Chega, Vicente, para dar um alôzinho pro pessoal. Chega mais para frente. E aí, pessoal? Só a mão do Vicente. Então, pois é, pessoal, aí nós hoje vamos estar gravando para vocês aqui no canal Mara Diverso, né? A lição de número 5, como já falei, fé, arrependimento e confissão. Mas antes, nós vamos fazer a oração, né? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, nosso Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos concede de estar transmitindo a Tua Palavra através desta série de estudos bíblicos. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa onde esse estudo chegar e que a mesma possa sentir o desejo de assistir esse conteúdo e aplicar na vida de cada uma delas a Tua Palavra, os Teus ensinos. Fique conosco no decorrer desse trabalho que nós estamos fazendo, que Teu Santo Espírito venha nos capacitar e perdoar as nossas faltas. Somos falhos, mas queremos fazer o melhor para o Senhor. Essas bênçãos que nós te pedimos, nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Então, pessoal, aqui na introdução vem contando uma história que um sacerdote cristão, ele visitou um hospital psiquiátrico e andando pelo pátio, vendo aquelas pessoas, aqueles doentes mentais, ele percorreu por ali e aí o diretor do hospital que estava com ele fez uma revelação. Ele disse o seguinte: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Como podemos fazer? De que forma resolver esse problema? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? Nesse estudo de hoje, nós vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito disso, qual é a saída que a Bíblia nos apresenta. E aqui nós já vamos passar para a lição de número 1, que é o seguinte, tem o título de O que é fé e qual é sua importância na vida cristã? Aí nós vamos ver a passagem bíblica de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E Romanos, capítulo 5, versículo 1, vai falar também sobre a fé. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda temos também Tiago, capítulo 2, versículo 26, que complementa essa passagem bíblica. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que é a fé? Fé é certeza e a fé agrada a Deus e produz paz. A fé sem obras é morta. Nós estudamos já há poucos dias, em outro estudo anterior, nós vimos que a fé, ela não nos salva. Só que nós somos salvos pela graça. Jesus nos salvou de graça, mediante a nossa fé. Porque é necessário ter fé para aceitar a salvação em Jesus Cristo, né? E após nós sermos salvos,
aí nós temos as obras, porque vocês viram o que Tiago disse, né? O que o apóstolo Tiago disse lá em Tiago 2:26, que a fé sem as obras é morta. E o que essas obras? As obras é a nossa vida nova, agora caminhando com Jesus, como eu já expliquei no estudo anterior, né? Nós desejamos caminhar com Cristo. E aí, através dessa caminhada, nós vamos adquirindo o poder, através do Espírito Santo agindo na nossa vida, e vamos tendo as obras, vamos desejando fazer aquilo que é correto, aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, isso é as obras, é uma caminhada com Jesus. A pergunta de número 2, qual é o objetivo da fé? Será que a fé nos ajuda para mais alguma coisa? Vamos ver 1 João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ainda 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da nossa fé, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a fé, ela nos ajuda a vencer o mundo. Vencer o mundo de que maneira? De que forma vencer o mundo? Porque antes de conhecermos a Cristo, nós não fazíamos distinção naquilo que é do agrado de Deus e aquilo que não é. Nós vivíamos uma vida de total liberdade, achando que estávamos fazendo o correto. Mas, depois de conhecermos a Cristo e a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos ensinando, vai nos corrigindo, vai nos educando, vai nos transformando através dessa vivência que nós adquirimos nessa convivência com o Senhor Jesus. E aí, através disso, nós vamos vencendo o mundo, vencendo as coisas ruins, né, que antes praticávamos. O mundo estava dentro de nós queríamos fazer tudo que vinha no nosso alcance. Mas agora nós temos uma nova vida. Nós vamos selecionando aquilo que é bom, aquilo que a Bíblia não condena, e aquilo que a Bíblia condena nós vamos deixando de lado, né? Então, vencer o mundo nesse sentido, de vencer as coisas erradas, tirar da nossa vida, selecionar as nossas ações, nossas atitudes, né? E o fim da fé é a salvação. Por quê? Quando nós estivermos salvos, quando nós já estivermos lá no céu, nós não vamos mais precisar de fé, nós já estamos lá. Enquanto nós estamos aqui, nós temos fé, esperança de que um dia estaremos lá. Mas a partir do momento que Jesus vir e nos levar, aí não precisamos mais de fé, né? Nós temos fé enquanto estamos esperando. Depois que nós conseguimos a vitória, então não precisamos mais ter fé, já conseguimos, já estamos lá. Então, o fim da fé é a salvação. Não significa que, porque eu estou salvo, eu não preciso ter mais fé. Enquanto Jesus não vir me buscar, né? Então, eu tenho que ter fé. Agora, quando ele vier buscar todos os seus, então aí já não precisamos mais ter fé, que já estamos com ele, né? Agora, pergunta 3. Como desenvolver a fé? Romanos, capítulo 10, versículo 17. Será que existe uma forma da nossa fé ser desenvolvida? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Eu já ouvi pessoas dizer assim, a crente tem mania de falar de Bíblia, crente só fala de religião, mas é uma coisa que está dentro do crente. Ele deseja falar da Bíblia, é uma nova vida, é um desejo de compartilhar com as pessoas. Como falei também no outro estudo, a partir do momento que você se sente salvo em Jesus, que você vê que a sua vida foi modificada, que você tem paz, que você tem alegria, que você tem esse desejo de ver a Jesus, né? De se encontrar com Ele para viver uma vida eterna, onde nós não vamos mais ter Covid, não vamos mais ver esse Lázaro da vida,
como está acontecendo nesse momento, a violência desse mundo. Então, nós almejamos essa paz com Cristo, tá? Então, aí, nós desejamos falar e desejamos também ouvir. Nós estudamos a Bíblia todos os dias para ouvir a palavra de Deus, que quando eu abro a minha Bíblia, quando você aí na sua casa, quando você abre a sua Bíblia, você está ouvindo a palavra de Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você estuda a sua Bíblia, Deus fala com você. Então, é importantíssimo o estudo da palavra, tá? Então, a fé ela é desenvolvida enquanto ouvimos a palavra de Deus. Vamos para a pergunta de número 4. O que Jesus veio fazer? Vamos ver Lucas, capítulo 5, versículo 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Então, Jesus veio aqui neste mundo chamar a mim, pecadora, chamar a você. Ele veio chamar a todos aqueles que se acham, que se sentem pecadores e que não têm condição de resolver o problema do pecado, porque ninguém tem. Somente quando depositamos a nossa vida aos cuidados do Senhor Jesus, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, por mim e por você, só quando nós aceitamos esse sacrifício que ele fez, aí sim nós temos o arrependimento dentro de nós, nós aceitamos e Jesus nos ajuda, nos fortalece para que esse arrependimento brota dentro do nosso coração. E aí nós sentimos tristeza pelo nosso pecado, quando nós cometemos algo que não é bom, o Espírito Santo nos faz sentir tristeza, arrependimento por ter cometido isso. E aí nós vamos aos pés de Jesus, ajoelhamos, oramos e pedimos que ele nos perdoe. Então ele veio buscar pecadores que não estão satisfeitos com seus pecados, que querem uma nova vida com Cristo. Então Jesus veio ao mundo chamar pecadores ao arrependimento. A pergunta de número 5. O que nos leva ao arrependimento? Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, o que nos leva ao arrependimento? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Será que é isso? Não. O que me leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Eu sou má, eu sou pecadora, mas Jesus, na sua bondade, ele sente piedade de mim, ele tem misericórdia de mim, de você, e ele traz, através da bondade dele, ele preocupou com a nossa situação aqui neste mundo, sem nenhuma esperança, como ovelhas perdidas. Então ele veio e deu a sua vida para nos resgatar. Ele é o nosso pastor, aquele que nos deu a salvação, aquele que já pagou o preço da nossa salvação. Então é a bondade dele. Ele teve a atitude de vir até este mundo cheio de pecado e sofrer, ser humilhado e ser morto numa cruz sem dever nada, apenas para nos salvar pela sua bondade. Então, o que me leva ao arrependimento é a bondade de Deus. A pergunta de número 6. O que faz o pecador arrependido? Salmo 38, 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Veja bem aqui, o salmista, ele sentiu tristeza pelo pecado dele. E aí o que ele fez? Ele guardou esse pecado? Ele achou que ele ia resolver esse problema sozinho? Não. Ele confessou os pecados a Jesus. O Salmo 32 e o 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Lá em primeira, nós não vamos ler agora, mas você pode pegar sua Bíblia e ler aí, né? 1 João 1,9 diz o seguinte:
Paulo afirma que Jesus é o único mediador, aliás, 1 Timóteo 2,5 diz, Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então, o que Jesus está fazendo lá no céu? Ele está mediando, ele está intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Por isso ele está lá no céu, depois que ele ressuscitou, ele está cumprindo essa função de mediador entre nós e Deus. Aqui é a pergunta de número 7. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Vamos ver Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. E nós vamos abrir também Jeremias 13, 23. Vamos ver que nós até já citamos essa passagem bíblica no outro estudo. Mas vamos ver, vamos só recordar como é a situação do pecador que não entrega a sua vida a Jesus. Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Então, veja bem, assim como o etíope, quem é o etíope? São as pessoas lá da Etiópia, né? Então, como eles não podem, nenhum de nós podemos mudar a cor da nossa pele, assim como os etíopes não podem mudar a cor da sua pele, o leopardo não pode também mudar as manchas da sua pele, é impossível para o leopardo fazer isso. Então, assim também nós não conseguimos resolver essa questão do pecado na nossa vida. Nós precisamos entregar ao Senhor. Então, se nós não confessarmos os nossos pecados a Jesus, jamais prosperaremos. Mas quem confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, reconhecemos que Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus, e que ele foi o único que veio e nos salvou do nosso pecado. Quando nós reconhecemos isso, aceitamos isso, então nós alcançamos misericórdia diante de Deus. E a pergunta de número 8. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala sobre o que acontece com os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ainda Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que maravilha, né? Deus, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E ainda temos Isaías 43, 25, para complementar. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que perdão completo o que Deus faz por nós. Nós, seres humanos, às vezes nós temos a tendência de perdoar, mas de vez em quando estar lembrando, né? Lembrando de quem nos magoou, e às vezes nós nem queremos confiar mais na pessoa, que não é o que nós devemos fazer, é imitar a Jesus. Jesus, ele perdoa
ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles ele já não se lembra mais. Agora, nós precisamos também ser verdadeiramente arrependidos. Nós devemos ter um arrependimento genuíno, tá? Não é ficar brincando de arrependimento. Ah, hoje eu cometi um erro, me arrependi e pedi perdão. Que bom, estou perdoada, mas amanhã eu faço a mesma coisa e depois da manhã a mesma coisa. Aí já é uma brincadeira, né? Com Deus não se brinca. Nós devemos realmente sentir tristeza pelos nossos erros. Aí, tem alguém que não comete pecado? Não, todos somos pecadores, mas nós devemos ter um relacionamento muito íntimo com Deus e pedir a misericórdia dele diariamente na nossa vida. Porque somos pecadores realmente, mas devemos sentir tristeza e procurar força no Senhor para não cometer mais aquele pecado. E aí, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. E o que Deus espera de nós hoje? Isaías 55:7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, o que Deus espera de mim hoje, de você, é que nós deixemos o mau caminho e voltemos para Deus, porque Ele sim, Ele é rico em perdão e Ele está pronto a nos perdoar. Aí alguém pode dizer assim, mas e o assassino? E o fulano de tal? E o cicrano? E aquele que cometeu tal erro? A Bíblia garante que se houver um arrependimento verdadeiro, a pessoa sentiu tristeza pelo seu pecado e mudou de vida, Deus perdoa. Nós temos na Bíblia o exemplo dos ladrões da cruz. Um não se arrependeu, mas o outro se arrependeu e pediu perdão a Jesus. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prometeu para ele que ele um dia entraria no reino dos céus. Então, o que Deus quer de mim e de você é o arrependimento verdadeiro e a entrega total da nossa vida ao Senhor, que Ele é justo e Ele nos perdoará. Nesse momento, nós vamos fazer a recapitulação do estudo de hoje. A fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. Nós vimos que precisamos ter fé. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Então, a nossa mensagem que nós deixamos aqui hoje para vocês é que se você se sente uma pessoa sobrecarregada, triste, amargurada, desanimada pelo pecado, se você sente um peso de consciência, se você acha que não existe uma solução para você, não fique assim. Jesus, Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar, Ele quer aliviar todos os seus fardos. Assim como Ele disse, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, Jesus nos ajuda a carregar os nossos fardos. Não carregue os seus fardos sozinha, nem sozinho. Entregue o seu fardo para Jesus, tá? Essa é a mensagem que nós deixamos para você hoje. E nós queremos pedir que vocês se inscrevam no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa dessa mensagem. Assista o vídeo até o final. Dê um like e nos ajude a propagar a palavra do Senhor, tá bom? Então, nós estamos aqui despedindo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E senta dando tchauzinho. Então tá, fiquem todos com Deus.